Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos e coloque muita luz nos seus caminhos. Aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro, sempre nesse podcast Alexandro Moura, no mesmo horário, trazendo até você uma palavra de reflexão, uma palavra de fé, esperança para dias difíceis e, é claro, a oração ao final de cada mensagem. Inclusive, eu gostaria que você preparasse copo com água, porque dentro de alguns instantes nós estaremos orando por você. Meus queridos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz uma coisa agora em nome de Jesus. Meio segundo é o que eu te peço. Clica lá no inscreva-se e assim você estará inscrito nesse canal que sempre a plataforma do YouTube vai lembrar de você, mandando para você em primeira mão mensagens e orações especiais. Tá certo? Já se inscreveu? Ótimo! Agora, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe até com seus inimigos, com todo mundo. Inclusive, deixe o seu like e assim mais pessoas saberão que essa página, essa plataforma, esse canal, tendo várias curtidas, é um canal que deve ser compartilhado, deve ser partilhado entre todos que precisam de uma mensagem de fé. Bem, nós estamos naquele tema tão importante, falando sobre não aceitar a depressão. O não aceitar a depressão é algo extremamente importante e nós estamos narrando isso desde a semana passada. Você sabe muito bem, eu acredito que já ficou claro para todos, que a depressão é uma doença que não é somente do nosso período agora, do nosso século, mas séculos atrás, muitos séculos atrás, a depressão ela já aparece, é um mal da humanidade. E a gente percebe que dependendo da forma como você lida com a depressão ela pode te trazer fracasso total, ela pode acabar com você, ou ela pode deixar ali uma marca, mas não vai te matar. Você vai superar e vai vencer aquela depressão. E eu gostaria de citar 3 personagens bíblicos que tiveram comportamentos depressivos, mas 2 deles conseguiram sim vencer a depressão. E o último, infelizmente, não. Só que eu vou contar de trás para frente. Eu vou começar logo por aquele que, infelizmente, foi vencido pela depressão. A Bíblia fala desses 3 personagens. Um do Antigo Testamento, Jó. Quem não conhece a história de Jó? Jó foi aquele homem, aquele personagem bíblico que nós conhecemos, que teve um exemplo clássico de depressão, pois ele, de repente, do dia para a noite, ele teve várias perdas na sua vida. Esposa chegou para ele, dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque ele era um homem amaldiçoado na terra, tudo estava dando errado para ele. Então, a esposa, ela foi uma das primeiras a perder a fé em Deus, a perder a confiança em Deus. Os filhos, que alguns deles, infelizmente, vieram a óbito, porque veio uma maldição dos céus, Na verdade, maldição essa que Satanás colocou sobre a vida de Jó, que foi destruído boa parte da família de Jó. Também teve o caso
né, dele perder toda a colheita, dele perder todos os seus bens, enfim. Mas mais tarde nós vamos falar sobre Jó, o que ele fez para não deixar que aquele momento difícil de perdas irreparáveis, muitas delas irreparáveis, como a perda de pessoas queridas, e como ele fez para superar tudo isso. Tem também no Novo Testamento 2 exemplos claros de pessoas que tiveram comportamentos depressivos, que é o caso dos apóstolos de Jesus. Teve 2 apóstolos, inclusive, que eu devo citar aqui para vocês, que é o caso de Pedro, né, e de Judas. Pedro e Judas faziam parte do colégio apostólico de Jesus, né? Eram discípulos do Senhor Jesus. E nós encontramos nesses 2 personagens circunstâncias bem parecidas, né? Um comportamento tipicamente depressivo. Por exemplo, Pedro e Judas Iscariotes, né, narra as Escrituras que os 2, Pedro negou que conhecesse a pessoa do Mestre, quando este era julgado. Imagina, Jesus estava sendo julgado e as pessoas conheciam bem a Jesus e conheceram a Pedro, que estava ali de longe, observando o Mestre Jesus ser julgado. E as pessoas disseram: olha, você é um deles, você se comporta, você fala como eles. E ele severamente negou a participação dele com Jesus e com os apóstolos. Ele negou-se a fazer parte daquele grupo. Eu não sei se temendo pela vida, eu não sei se temendo por si mesmo, por alguém, mas a verdade é que Pedro ele negou Jesus e negou os seus colegas apóstolos e negou a sua fé e negou tudo aquilo que ele durante 3 anos teria andado com Jesus de cidade em cidade, levando a palavra, levando o evangelho, impondo as mãos. Pedro, ele negou toda e qualquer participação dele com o Senhor Jesus. E o mais importante e interessante disso tudo é que dias antes o Senhor Jesus havia advertido a ele que ele faria isso, E ele disse que não, estava disposto a morrer pelo Senhor Jesus. E como ele negou severamente o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que Pedro, quando percebeu que a profecia de Jesus, que era que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes, quando ele percebeu que o galo canta enquanto ele negava, veemente que teria feito parte dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que ele se afasta e ele chora amargamente, né? Ele chora amargamente, tendo negado que conhecesse o amigo Jesus. Pedro, o apóstolo Mateus, né? Mateus narra o episódio que Pedro, ele saindo dali, chorou amargamente. Ele passa a se isolar-se e chorar amargamente. Comumente é típico da pessoa depressiva fazê-lo. A pessoa depressiva, ela diante de uma grande culpa, ela tem essas narrativas de se isolar e chorar de maneira longa, ininterrupta e, sabe, como o mundo tivesse acabado. Então Pedro é um típico depressivo da época do Senhor Jesus, movido pela culpa do que havia feito. Outra pessoa em questão é Judas, que Judas também, ele, semelhante a Cristo,
semelhante a Pedro, ele nega, e não só nega, ele nega a fé e vende o amigo Jesus por 30 moedas de prata. Judas, por sua vez, segundo as narrativas, depois de ter vendido o amigo em decorrência desse erro, isso lhe trouxe remorso, muito remorso. E Judas, ele apresenta um dos quadros mais graves da depressão, que, movido pelo remorso, Judas, ele se suicida. Judas, ele tira a própria vida. Então a gente percebe como a depressão é algo inerrente, forte, destrutivo, e se as pessoas não aprenderem a se desvencilhar dela, é uma armadilha muito forte, muito poderosa. Você vê que Pedro, ele vence a depressão, Jó vence a depressão, o que não acontece com Judas, porque Judas, ele tira a própria vida. Quantas pessoas que você conhece que estão doentes da alma, que jazem no anonimato, que são depressivos dos nossos tempos modernos e que chegam, alguns até a afirmar que estão com depressão, que é uma doença do século, porém, elas não sabem o que fazer, não sabem, movidos pelo momento de caos ou movido por uma culpa, que é, assim, uma culpa fora do comum, elas acham que a única forma de acabar com aquela dor na alma é tirando a sua própria vida. Foi o caso de Judas. Mas a verdade é que se Judas tivesse feito o que Pedro fez, se Judas tivesse feito o que Jó fez, eu estou citando aqui o exemplo de Jó, porque Jó, ele viveu num período do Antigo Testamento e Pedro viveu num período do Novo Testamento com Jesus, mas ambos conseguiram vencer a depressão, já o que não aconteceu com Judas, que, movido pelo remorso, pela culpa de ter vendido o amigo, ele tira a própria vida. Então, amanhã eu vou falar mais a esse respeito, mostrando o caminho contrário, já que Judas, ele tomou o caminho do suicídio, Pedro e Jó tomaram o caminho contrário e puderam se ver livre da depressão, livre daquele mal que trazia tanta dor para a alma deles. Tá certo? Já preparou o copo com água? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Que o Senhor possa fazer essa pessoa vencer, meu Pai, esse mal, essa angústia, essa tristeza da alma causada pela depressão. Meu Deus, assim como Judas, muitas são as pessoas que tentam encontrar no suicídio, meu Deus, a salvação para a depressão, mas na verdade isso só aumenta o sofrimento, aumenta a dor da alma dessas pessoas. Meu Deus, eu quero que agora o Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, para que essa pessoa vença esse momento difícil, saia essa tristeza, que saia essa angústia, que saia esse mal da vida dela. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu a abençoo no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, essa água está abençoada. Beba dessa água, receba virtude, receba o poder de Deus. Amanhã vamos dar continuidade
a essa mensagem. Forte abraço.